Bem, minhas alunas, bem, meus alunos, estou aqui na antiga rampa da cadeia, aqui de Rosário, que hoje é a rampa que fica aqui de frente para a prefeitura de Rosário. Estou aqui em um local que era ponto de embarcações até a década de 1980. Aqui tinha um fluxo muito grande de embarcações até 1989. As embarcações, a maior parte delas saíam de onde hoje antigamente era Prata. E essas embarcações vinham muito da Prata, vinham muito também de Itamiri, vinham também de Itaipu. Eram de pessoas e mercadorias que vinham até aqui e descarregavam mercadoria, e as pessoas iam fazer seus afazeres aqui na sede de Rosário, principalmente estudantes. Os estudantes saíam dali, os estudantes de povoados aqui de Rosário, São Simão, Itamirino, Boaçu, Bom Tempo, que só tinham o primeiro grau na época lá, e o segundo grau eles faziam aqui na sede de Rosário. E aí, como não tinha ponte aqui de Rosário, eles tinham que fazer essa travessia aqui. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso vídeo, tá? Vai ser sobre como era essa travessia anterior à construção da ponte de Rosário e como foi a inauguração da ponte de Rosário e quais as implicações da ponte de Rosário após a inauguração da ponte de Rosário. O que aconteceu com Rosário após a inauguração da ponte. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, vamos lá? Então, pessoal, a partir de agora eu irei apresentar para vocês os arquivos e imagens do momento da inauguração da ponte de Rosário e momento anterior à ponte de Rosário, como era a travessia feita pelo rio Itapecuru antes da ponte. Todos os arquivos terão suas fontes descritas na imagem. Na primeira imagem, a gente vê o que era chamado na época de pontão, fazendo a travessia de um caminhão. A imagem, que é do arquivo pessoal de seu Eugênio e dona Afife Melo, é uma imagem que era constante em Rosário até dezembro de 1989, quando será inaugurada a ponte de Rosário, no dia 8 de dezembro de 1989. Assim, a travessia de pessoas, mercadorias, caminhões, carros de Rosário até a região da Prata e da região da Prata até povoado de Rosário, tipo São Miguel, no Boaçu, Bom Tempo, e cidades tipo Morros, Humberto de Campos e Axixá, era feita exclusivamente pelo rio Itapecuru. Essa travessia era feita em embarcações de pequeno porte, tipo botes motorizados, também pela barcaça, que era chamada de faixa preta, que eram duas canoas unidas por parafusos, e o pontão, que é o que a gente vê na imagem, que era chamado de gaivota. Tanto o pontão como a faixa preta eram de propriedade de seu Eugênio e dona Afife Melo. No caso, na imagem, que é o arquivo pessoal de seu Gerson Linhares, a gente vê crianças brincando no pontão e trabalhadores limpando o pontão. Também vemos crianças chegando em pequenas canoas. Essas canoas também eram utilizadas na travessia do rio Itapecuru, da Prata para a rampa da cadeia em Rosário, sede, e também de povoado tipo Itamirim. Essas canoas e pequenas embarcações eram de propriedade dos próprios passadores, propriedade particular. Tinha até a Associação de Passadores e Arrumadores de Rosários, que cuidava especificamente dessa parte burocrática financeira de travessia e também deliberava sobre assunto do cotidiano deles, uma vez que a travessia era feita 24 horas, pois sempre tinha gente querendo fazer a travessia. Rampa da Cadeia, Prata, Prata, Rampa da Cadeia. Pessoas que vinham de São Luís e pessoas que vinham de povoado de Rosário e também pessoas que vinham de cidade, tipo Morros, Axixá, Humberto de Campos e até Barreirinhas. E para atravessar, tinha que ser pelo pontão, pela barcaça ou por canoas de pequeno porte. Até 1989, a passagem custava o que hoje equivale a R$ 2 ou R$ 3. Na época, gente, a moeda era o cruzado novo, trazendo para o dia de hoje, dá R$ 2 ou R$ 3. Mas só que a gente não sabe, não tem informação de quanto custava a travessia de caminhões e carro. Claro que deveria ser um pouco mais caro, né? Então, a barcaça ou a faixa preta carregava pessoas, animais de pequeno porte, tipo porcos e galinhas, e mercadorias leves. Já o pontão, que era também chamado de gaivota, fazia a travessia, como a gente vê na imagem do arquivo de seu Eugênio e Dona Fife Melo, fazia a travessia de carros, caminhões, animais de grande porte, tipo cavalo, e também de mercadorias pesadas. E aí um pontão chegando na região da Prata,
e saindo da região da Rampa da Cadeia em Rosário, fazendo essa travessia do caminhão. Iremos falar agora especificamente dos estudantes na época. Existia um fluxo muito grande de estudantes que fazia a travessia Prata, Rampa da Cadeia em Rosário e Rampa da Cadeia em Rosário, região da Prata. Esses estudantes eram de povoados de Rosário, tipo Bom Tempo, São Simão, São Miguel, Itamirim, Nomboaçu. Esses estudantes, eles vinham para Rosário cursar o segundo grau e o ginásio. Por quê? Na época, a obrigação da prefeitura era oferecer somente o primeiro grau, que equivale até a quarta série. Da quinta série em diante, os estudantes tinham que cursar em Rosário sede, porque não tinha escola de segundo grau e de ginásio nos povoados, que era obrigação do governo do estado na época. E aí, os estudantes faziam essa travessia diariamente da barcaça, chamada faixa preta, e também de pequenas canoas. A partir da década de 1970, existia um acordo entre a Prefeitura de Rosário e os passadores e seu Eugênio e Dona Fife, em que os estudantes passaram a não mais pagar essa travessia, desde que estivessem devidamente fardados. Por esse acordo, os estudantes faziam essa travessia de forma gratuita. E aí que tínhamos a turma da manhã, que cursava o segundo grau em Rosário de manhã, tínhamos a turma que cursava o segundo grau em Rosário à tarde, e tinha também a turma da noite. A turma da noite normalmente terminava a aula umas 9 horas da noite e tinha que fazer essa travessia. Na imagem do arquivo de seu Eugênio e Dona Fife Melo, a gente vê a barcaça, né, a faixa preta, que fazia o transporte de estudante, também de pessoas e mercadorias leves, da Prata até a região da Rampa da Cadeia em Rosário e voltava com eles. Com relação aos estudantes, gente, a gente tem que reconhecer esses grandes homens e grandes mulheres que foram eles na época. Hoje, muitos deles professores da rede pública estadual e municipal de Rosário, perto de se aposentarem, na faixa etária de 50 e 60 anos. Esses estudantes, que nas décadas de 60, 70 e 80 enfrentavam chuva, lamaçal, o perigo do matagal e muita vontade de desistir. Porque o transporte era feito somente até São Simão. De São Simão até a Prata, eles tinham que fazer essa travessia andando, normalmente 2 quilômetros andando, até chegar na rampa da região da Prata. E na região da Prata eles pegavam a barcaça e eles pegavam também pequenas canoas. Eles não pagavam nessas embarcações. E aí, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo alguns saindo de noite, 9 horas da noite, tendo que fazer a travessia do Matagal da Prata de noite para poder chegar em casa, mesmo com tudo isso, eles conseguiram se formar no antigo segundo grau, ginásio e também curso técnicos. São hoje motivo de orgulho e de exemplo para todos nós, estudantes e trabalhadores de Rosário e de região do Munim. Falar especificamente agora sobre a Ponte de Rosário. No card, no convite da arquivo pessoal de Dona Cleide Maria, nós vemos o governador Epitácio Cafeteira, que iremos falar daqui a pouco dele, e o secretário de Obras, seu Aníbal Pinheiro, iremos também falar dele agora já já. No convite ao governo do estado fazendo um convite à população de Rosário para se fazer presente na inauguração da ponte sobre o rio Itapecuru, que se deu em 8 de dezembro de 1989. Vamos atentar aqui para o adeus às barcas, né? Que o governo do estado deixou bem claro que não iria ter mais essa travessia, mas nós sabemos que até hoje a travessia de alguns povoados de Rosário é feita por pequenas embarcações. Mas aquela travessia, fluxo constante de estudante, de mercadoria e de veículos não se vê mais. Então, desde 1930, havia projetos de construção de uma ponte que ligasse Rosário à Prata via Rio Itapecuru. Entretanto, esses projetos todos fracassaram devido à logística da época. Ainda na década de 1980, foi iniciado um projeto de construção de uma ponte. Entretanto, devido a vários empecilhos, esse projeto foi deixado para trás. Mas, até hoje, as pessoas que vão para a rampa da prefeitura, quando o fluxo da água do rio diminui, é visível ver as colunas dessa antiga ponte que não teve êxito, né?
A Ponte de Rosário também foi chamada na época de Ponte da Fé, ou como é oficialmente chamada, Ponte Monsenhor Luiz Alves, que foi uma grande personalidade na história de Rosário na década de 60, 70 e 80. Foi vista como algo prioritário no governo Cafeteira. Cafeteira que foi governador do Maranhão de 1987 até 1990, pois existia uma reclamação cada vez maior de grandes comerciantes e da população da região do Munim no que tange ao transporte e escoamento da produção do Munim para São Luís e de São Luís para a região do Munim, que, como comentamos, na época era feito pelo pontão e pelas barcaças, e que na década de 1980 era visível que não atendia mais às demandas do momento. Então, no jornal Estado do Maranhão, de 6 de dezembro de 1989, vemos o governo do estado fazendo o chamado, né, no jornal para a inauguração da Ponte de Rosário, que foi um evento muito grande. Durou 2 dias de festa na cidade. Com o crescimento cada vez maior dos municípios, tipo Morros, Humberto de Campos e Barreirinhas, tanto através do turismo quanto através do comércio, sentiu-se uma necessidade real de uma ponte que ligasse Rosário à região da Prata, pois, devido à grande demanda daquele momento, não abarcava mais o transporte feito pelo pontão. E aí que já na década de 1980, especificamente em 1987, o empresário rosariense, seu Lourival Parentes, por conta própria, começou o processo de construção da ponte sobre o rio Itapecuru. Ele começou esse processo porque o governo do estado abriu o processo de licitação para a escolha de uma empresa que construísse a ponte sobre o rio Itapecuru. Nesse processo de viabilizar recursos, o empresário Lourival Parentes iniciou por conta própria. Entretanto, após o processo burocrático e após a liberação do recurso, o governo do estado, na figura do governador Epitácio Cafeceira, passou na dianteira do projeto, que vai ser findado em dezembro de 1989. No jornal Estado do Maranhão, de 9 de dezembro de 1989, temos o governador Cafeteira com a população de Rosário, já com a ponte sobre o rio Itapecuru inaugurada. A ponte foi construída em 1 ano e 9 meses e teve todo um estudo coordenado pelo engenheiro Aníbal Pinheiro, que na época era o secretário da Secretaria de Transporte e Obras Públicas, que era a CETOP. A ponte consumiu 500 toneladas de aço antioxidante e 800 metros cúbicos de aço. E também 240 homens trabalharam diariamente para a construção e inauguração da ponte. A ponte tem 286 metros de comprimento. Na imagem do jornal Imparcial de 9 de dezembro de 1989, nós vemos o governador Epitácio Cafeteira, juntamente com seu Ivan Saldanha, Orlando Aquino e Aníbal, tirando a placa de inauguração da ponte. Cafeteira entrega a ponte de Rosário. Na inauguração da ponte de Rosário, contou com a presença do então governador Epitácio Cafeteira, o presidente da Assembleia Legislativa, seu Ivan Saldanha, um político muito influente em Rosário na década de 70 e 1980, e o deputado federal Sarney Filho, que foi representando o pai, o então presidente da República, José Sarney, e o prefeito Orlando Aquino, além de mais de 12 mil pessoas. E para animar toda essa população, foi convidado o Buma Meu Boi de Axixá e de Santa Rita, que se fizeram presente. Na imagem do jornal O Imparcial, de 9 de dezembro de 1989, o então governador Epitácio Cafeteira e autoridades locais, estaduais e federais, a exemplo do então deputado Sarney Filho, passando pela ponte de Rosário com a população de Rosário. A Ponte de Rosário, que também foi chamado de Ponte da Fé, era algo tão aguardado pela classe política e econômica da região de Rosário e da região do Munim, que essa mesma classe política e econômica vão dizer, pela documentação da época, que a história de Rosário deveria ser dividida em 2 momentos. O primeiro momento é com a fundação da cidade, com o Forte do Calvário, lá em 1620, a partir de Bento Maciel. E o segundo momento é com a inauguração da ponte, em 8 de dezembro de 1989.
Então, pelo jornal Estado do Maranhão, de 12 de dezembro de 1989, temos o então prefeito, seu Orlando Aquino, dando uma entrevista para o jornal sobre a importância da inauguração da ponte, não só para Rosário, como para toda a região do Muni. Já o jornal Imparcial, de 10 de dezembro de 1989, nós temos a população de Rosário, pelo segundo dia consecutivo à inauguração da ponte, ainda em festa. A gente fica por aqui, meus alunos, pessoal. Espero ter contribuído com a história de Rosário no que tange a inauguração da Ponte de Rosário, a importância da Ponte de Rosário e também a importância histórica da travessia de Rosário anterior à ponte.